meu amigo, minha amiga. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Meus votos de muita paz. Estamos prosseguindo no estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Hoje examinando os versículos de 22 a 34. No texto bíblico, esta passagem está assim relatada. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, esta passagem nos esclarece sobre o verdadeiro alimento da alma. Jesus está dizendo que a gente, claro, nós precisamos do alimento material, mas nós devemos buscar o alimento espiritual. Aí, nessa passagem, nós vemos Jesus, seus discípulos e aquelas pessoas que o buscavam. Isso aconteceu antes da festa da Páscoa e aconteceu em Cafarnaum, próximo ao mar de Tiberíades. Então, vamos contextualizar. Foi a ocorrência logo depois daquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, em que cerca de 5.000 pessoas foram alimentadas por Jesus, num fenômeno extraordinário, que a gente já examinou na etapa passada. Em Sabedoria do Evangelho, no volume 3, o Pastorino analisa esse fato, constatando que aquela multidão ficou procurando Jesus depois desse episódio. Mas, como não encontraram Jesus, Jesus não se colocou ali muito disponível. Só alguns, os mais entusiasmados, é que insistiram em procurar Jesus e acabaram encontrando Jesus. E eles estavam ávidos de mais fenômenos, de novidades. Eles não estavam realmente interessados no ensinamento espiritual. Então, o Pastorino comenta que muitas vezes isso também acontece nos dias de hoje. Quando alguém traz uma pregação significativa, começa a mostrar a evidência de fenômenos que respaldam os ensinamentos que está trazendo, um grupo cada vez mais numeroso de pessoas vem cercar esta pessoa, manifestando-se ansioso em busca de conhecimento, mas realmente querendo novidade. Então, esse fenômeno ocorre quase sempre de maneira idêntica. Todos querem, todos buscam,
buscam, todos pedem, todos reclamam, todos exigem tudo da pessoa que está pregando, da pessoa que está evidenciando as realidades espirituais, e o pregador fica num dilema muito grande. De um lado, atender a multidão que cresce em busca disso. Então, oferecer esse fenômeno, oferecer um ensinamento à altura da multidão, ou manter-se fiel ao ensinamento espiritual que exige das pessoas um esforço para a compreensão e não simplesmente o consumo do fenômeno, a observação do fato. Então, o pregador, se ele mantém um nível elevado de ensinamento, ele vai ver as pessoas se distanciarem porque não conseguem acompanhar, não conseguem entender. Os que não conseguem, então, eles tentam criticar o pregador, atribuindo-lhe todos os defeitos possíveis, não querem confessar sua incapacidade de penetrar o entendimento da doutrina que está sendo oferecida. Então, eles mascaram essa deficiência procurando rebaixar o pregador. Ou então, outros envidam esforços para desviar esse pregador do rumo, sob a alegação que ele deve conquistar multidões, que ele deve atender ao anseio de todos, que isso é caridoso, que a obrigação, então, é descer os seus ensinamentos ao nível do maior número possível que possa compreender, e essas razões muitas vezes são tentadoras, e pode ser que muitas pessoas, nesse caso, na atualidade, acabem caminhando para esse sentido, mas não foi o exemplo que Jesus deu. Então, aos que desejavam segui-lo e o buscavam ansiosos, ele disse a verdade. Ele deixou que se afastassem aqueles que não estavam maduros para compreender. Perguntou até aos próprios discípulos se eles queriam se afastar, não foi assim? Mas ele não traiu o ensinamento, ele se manteve fiel aos ensinamentos que ele trouxera. Então, Emmanuel comenta o versículo 30 no livro Fonte Viva, na lição 92, confirmando que Pastorino aponta sobre a multidão que está sempre ávida de fenômenos, esquecendo que cada um precisa estar disposto a aprender, a caminhar, a superar o limite em que se encontra. Em Vinha de Luz também, na lição 173, eu recomendo a leitura dessas duas lições integralmente. Aqui a gente só vai comentar alguns aspectos. Então, na lição 173 de Vinha de Luz, Emmanuel, ele vai nos mostrar um comentário àquele versículo 32. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Que esse versículo contém a essência do ensinamento de Jesus nessa passagem. Então, explica Emmanuel que toda religião oferece um alimento valioso ao profitente que é sincero, não aquele que só quer saber dos benefícios que ele pode oferir. Ele tem que entender a essência do ensinamento. Então, ele diz que o Espiritismo é abençoado celeiro desse pão nos tempos atuais. E o adepto do Espiritismo precisa compreender a necessidade do seu esforço pessoal no trabalho de autoeducação, que é a essência do ensinamento de Jesus. O pão divino é a palavra de Jesus esclarecida pelos benfeitores espirituais que se desdobram para oferecer pela mediunidade aquilo de que necessitamos para entender o roteiro que Jesus traçou. E sem nos perdermos nas distrações e no entusiasmo pela observação dos fenômenos simplesmente. Então fica aí essa contribuição no nosso estudo do Evangelho segundo São João. Que Jesus nos abençoe e proteja, e nos veremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser.